Fala galera, estamos aqui mais um episódio dos Experts, eu e meu irmão Zé Roberto, no podcast que é o podcast de maior audiência do Hub da Geração X. E o podcast dos Experts é um oferecimento dos nossos amigos e irmãos Cleiton Magno e Luiz Lima, nas figuras representativas da Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. E agora a hora do beijão. Beijão pro Magnão e beijão pro Lima. Fechou? Fechou. Bora lá, irmão. Fechou. Tá contigo. Estamos aqui com uma figura muito importante, que é especialista em tecnologia e pessoas. Ele tem conhecimento suficiente para conseguir ajudar a sua vida profissional. Quer saber como? Nós vamos apresentar aqui o Reinaldo Silva. Aliás, eu não vou apresentar. Vamos fazer melhor, Andrade. Vamos deixar ele falar dele mesmo. Afinal, ele é um campeão no que ele faz. Reinaldo, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer te receber no nosso podcast. Seja bem-vindo. E agora é com você. Fala para a turma quem é o Reinaldo Silva. Perfeito. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por poder revê-los aqui presencial. Eu sou Reinaldo Silva, LinkedIn você me encontra como Reinaldo Silva. Já venho trabalhando aí com recrutamento e seleção focado em tecnologia já há mais de 10 anos, né? Resumo da ópera aqui, como dizem, então já tive uma forte atuação no mercado nacional, atendendo aí grandes players da indústria brasileira, né? Então, mais variado segmento. Já consegui atender aí apoiando as empresas nas contratações, eu digo aquelas contratações que o RH, a área de TI ou gestão específica tem aquela dor, sabe? Assim, não consigo dormir, o meu RH, por mais que consiga me dar uma atenção, não consegue muita velocidade, né, devido a um nicho específico. Então, temos conseguido aí atender muita gente, tá? Então, praticamente é isso. Eu sou o Reinaldo, né? Simplesmente Reinaldo. Estou disposto aí a te atender da melhor forma possível, fazer com que você volte a, digamos, ter paz no seu dia a dia de trabalho, né? Porque senão você não consegue entregar, né? Você não consegue desenvolver suas atividades porque você está saindo da sua cadeira. Então, volta para a sua cadeira e deixa aqui a cadeira de recrutamento e seleção direcionado ao TI ou qualquer outra vaga específica que você não consegue, que seu RH não consegue. Deixa essa cadeira que eu tomo conta. É isso aí, Reinaldo. Reinaldo, pô, é um prazer te receber aqui. Ainda mais um especialista da área de humanas, né? Uma área que eu aprendi a me apaixonar, né? Nos últimos 3 anos acabei sentando na cadeira de head de RH de uma grande empresa do segmento de logística. E uma das dores que eu tinha e compartilhava dessa dor, parece que você... quando olha notícias dos processos de recrutamento e seleção, o que você tem de retorno, de dificuldades, são justamente o preenchimento das vagas de TI, que você é um especialista também em TI, exatamente por causa desse boom, né, de procura de caras de TI, das oportunidades que surgiram, advindas principalmente no período de pandemia, né? Então, o trabalho remoto permitiu que pessoas de TI pudessem fazer o seu trabalho de forma remota nos lugares mais distintos do mundo, né? Então, tem casos de brasileiros trabalhando em indústrias ou empresas da Hungria, né? No leste europeu ou na Ásia. E isso, de uma certa forma, aqueceu o mercado de TI, mas criou um problema, um efeito colateral para os especialistas de recrutamento e seleção, justamente no preenchimento dessas vagas. Isso ainda continua acontecendo? Como é que está? Deu uma assentada? Ou ainda é difícil achar um bom profissional de TI para uma vaga aberta, principalmente no modelo presencial aqui no país? Sim, de fato a pandemia ela causou, né, efeitos colaterais, principalmente para os profissionais que têm uma atuação, né, que ele possa trabalhar remoto. Então, não tem a necessidade de estar fisicamente naquele local. Às vezes ele está por uma questão de cultura, de relacionamento, está mais próximo, né? Uma reunião, vamos tomar um café? Então, mas hoje muitas empresas ainda sofrem com isso. Por quê? Porque muitos profissionais não querem mais voltar para o presencial. Isso é um fato, né?
Por outro lado, tem as empresas que acabam fazendo, digamos assim, um jogo muito atrativo, uma proposta muito atrativa. Então, o profissional fala assim, cara, deixa eu sair de casa um pouquinho, vamos tirar o bolor aqui, né, vamos dizer assim, e ele começa a olhar com outros olhos. Então, assim, para o profissional sair do remoto para o presencial, a empresa ela tem que ter uma boa oferta. Sim. Essa é uma realidade, não sei o que estou falando, é o mercado que tem empregado isso. Sim, né? sim. E com isso, muitas empresas acabam tendo muita dificuldade para entregar, né, aquele profissional para aquela área requisitante. Entendi. Entendeu? Então, tem sim, quando se entrega, é com o freio de mão puxado. Então, assim, baixa velocidade na entrega. Entendi. Ou seja, significa que a turma ainda está preferindo fazer uma coisa mais híbrida e não quer muito ir para o presencial. Se você tem sentido isso, isso depende da faixa etária daquele candidato à vaga, ou você diz que, sendo da área de TI, qualquer faixa etária tem a tendência a querer virar um híbrido, talvez até mais remoto do que presencial. Como é que é isso? Faixa etária muda ou é a profissão, inerente à profissão? Não só questão de faixa etária, né? E não só área de TI. Então, vai muito da posição do negócio daquela empresa. Né? Então, hoje nós atendemos aí clientes do mais variado segmento, né? E nós temos profissionais, quando a atividade dele não requer o presencial, ele consegue conduzir perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Por um lado, muitos profissionais que são da TI, mas voltado, digamos, ao negócio mais lógico, não requer a presença dele. Por exemplo, vou contratar um profissional um profissional focado na infra, que precisa mexer, né, digamos, na parte técnica sólida, no hardware. Não tem como ser presencial. Aliás, não tem como ser remoto. Tem que ser presencial. Claro. Tem que ser. Tem como. Ainda não conseguimos colocar a mão na tela, sair do outro lado. Em breve, né? Em breve. Do jeito que andam as coisas, eu não Realidade não aumentada disso. e realidade virtual. Mas siga, por favor. Mas é justamente isso. Então, quando a posição ela é direcionada digamos, mais a parte lógica, você consegue fazer tendo uma boa internet, uma boa máquina, meu amigo, é difícil achar o profissional. Achamos. Eu digo que nós somos praticamente aí especialistas em moscas brancas, viu? Caramba, hein? Isso é importante. Que situação, hein? Recentemente eu tive uma discussão, eu sou um afortunado por estar fazendo uma pós-graduação de gestão em recursos humanos. Né? Meu irmão sabe que eu sou um cara ávido por conhecimento e estou sempre buscando me reciclar e aumentar o meu nível de conhecimento. Estou fazendo a minha quarta graduação, né, irmão? E dentro lá das discussões recentes que a gente teve lá, beijão pro quarta turma de gestão de RH da Fundação Dom Cabral, onde eu faço esse curso. E uma das discussões recentes que a gente teve lá foi do uso da inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção, né? O quanto que isso pode trazer de benefício e o quanto que isso pode trazer de alguma forma de algum afastamento das relações que são primordiais para você, às vezes, ser assertivo numa contratação. Eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião pessoal, como especialista, sobre essa questão do uso da ferramenta, da inteligência artificial, dos chatbots, enfim, de como que isso tem sido benéfico e, ao mesmo tempo, tem deixado um pouco de lado as relações mais próximas e o olho no olho, que talvez, às vezes, nos tragam uma oportunidade de ser mais assertivo na escolha. Tá. Vamos lá, eu tenho até uma experiência, né, que eu falei, não acredito nisso. LinkedIn aí, eu tenho um primeiro perfil, já mais de 30 mil conexões, né, conheço algumas pessoas. E aí teve um momento da minha trajetória que eu fiquei desempregado. E uma vasta experiência aí, no meu ponto de vista, né? Humildemente falando. Uhum. Então, eu identifiquei algumas posições e falei, nossa, a vaga aqui é legal, perfil legal, benefício legal, a proposta parece ser legal, falam de uma forma legal da empresa na rede. Me candidatei. Entrei na plataforma XYZ, fiz lá o preenchimento, fiz os testes. Perfeito, esperançoso lá em cima, né? Até então, entendia que estava dando match ali. Falei, legal. Não evoluiu.
Perfeito, faz parte do jogo. O processo seletivo é assim mesmo, faz parte do jogo. Não cheguei nem sequer ao bate-papo com RH, né? Tudo bem. Dias depois, fiz mais um cadastro. E aí, quando eu ia iniciar o teste, já subiu uma informação. Seu cadastro já foi concretizado. Eu falei, gente, como assim? Só coloquei meu nome. Legal. Eu falei, puxa, bacana, né? Só que aí eu comecei a perceber que não estava evoluindo. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Né? A parte de inteligência artificial é muito legal porque na cadeira do recrutador, você vai ter, digamos que um pouco mais de velocidade. Sim. Por quê? Porque ela vai, conforme você descreve aquilo que você quer, ela vai buscar aquilo que você quer. Tá? Ah, eu quero um profissional, sei lá, um desenvolvedor Java com experiência em meios de pagamentos. Eu quero um front-end X com experiência em tal tecnologia, nisso, naquilo outro. Então, ela vai filtrar e vai trazer isso para você. Né? Ela, conforme você colocou no seu perfil, você como candidato, você descreve, ela vai trazer aquilo. Por outro lado, onde eu quero chegar? Quando eu passei ali do segundo ou terceiro cadastro, eu falei, calma lá, tem alguma coisa de errado. Eu comecei, já travou ali, eu comecei a ver que eu estava sendo eliminado dos processos. E aí foi num período que eu não estava muito bem emocionalmente falando, né? Então, a parte de tecnologia, no meu ponto de vista, é minha opinião, tá? Posso estar equivocado, mas é minha opinião, opinião, cada um tem a sua. Eu falei, nossa, eu vejo aderência aqui, mas eu estou identificando que alguma coisa está me travando. Então, o que eu vi ali, a minha análise, que se eu estava mal naquele período que eu fiz aquele teste... Inicial? Aquele teste inicial, se eu estava mal naquele período, e se naquela mesma plataforma de uma outra vaga, de uma outra empresa, se for a mesma, se ela estiver, vamos dizer assim, parametrizada. Parametrizada. Isso. Parametrizada. E se ela estiver alinhada para puxar um histórico, né? Se você, no meu ponto de vista, eu acho que isso me barrou. Eu não estava bem naquele período, e quando eu fui fazer o outro cadastro, ela simplesmente puxou um histórico. E isso, no meu ponto de vista, foi muito chato. Muito chato. No entanto, que é uma coisa que eu não descarto. Não descarto, nunca descartei. Por mais que a inteligência artificial, a tecnologia venha me apontar bons currículos, mas eu sempre dou uma olhadinha. Por que esses aqui foram eliminados? Entendeu? Por quê? Então, eu gosto muito do olho no olho. Sim. Porque o corpo fala. Sim. Por mais que a tecnologia te ajude, ela não é humana. Ela não tem a emoção que você tem. Né? Eu estou olhando para você, eu estou vendo um pouco da sua emoção nos seus olhos. Entendeu? Então, não tem como o corpo fala. Então, a tecnologia é muito bom, mas, assim, no meu ponto de vista, requer atenção também. Em relação à tecnologia e a coisa do olho no olho, né? Eu entendo que o olho no olho você sente realmente emoção, energia, você vê o candidato, quem é ele. Por outro lado, quando a pessoa preenche um cadastro, ou seja, numa plataforma, onde for, ela preenche o que ela quiser. O papel e o cadastro aceita qualquer coisa, tá certo? Eu posso imputar uma informação não muito correta ou indevida, seja o nome que for, ou às vezes nem muito boa a respeito de mim. Eu não soube me cadastrar bem, eu não soube me informar bem. Aí a inteligência artificial não vai dar nenhum resultado para mim, ou vai dar um resultado totalmente errado, tá certo? Você entende que depois dessa prática da inteligência artificial, o olho no olho, o bate-papo, ele pode corrigir um eventual erro no preenchimento? Ou seja, eu sou um candidato àquela vaga que o Reinaldo colocou. Eu fui lá e preenchi mal. Aparentemente eu não sirvo para a vaga, mas de repente eu sirvo. Foi um mau preenchimento. Como é que você lida com isso, Reinaldo? Tá. Uma coisa interessante é que se você identificou aquela vaga, falou, nossa, essa vaga aqui é bacana. Então, antes de você sair preenchendo a plataforma, dá uma revisada no seu currículo. Por quê? Porque no nosso dia a dia são muitas atividades, muitas tecnologias, né, muitos processos, muitos detalhes, né? Então, se simplesmente, eu digo isso por experiência própria, né? Não saia preenchendo qualquer cadastro sem antes revisar o seu currículo. Por quê?
Por mais que você fale, eu tenho experiência com isso, se não estiver no papel, vamos dizer assim, se não estiver no seu perfil, em qualquer plataforma, Cato, LinkedIn, seja lá qual for, e se o recrutador está utilizando uma inteligência artificial para captar dentro daquela plataforma, se você não alinhar o seu perfil com aquela vaga, eu digo, se for necessário, refaça seu currículo. Perfeito. Se for necessário, fala, olha, isso aqui eu já trabalhei, mas eu não coloquei no papel. Se você não colocou, a IA não vai levar em te conta. achar. E aí você não vai chegar no recrutador. Isso é um fato. Uhum. Por quê? Hoje a coisa está muito rápida, gente. Tempo é, pelo amor de Deus, né? Tempo é dinheiro, como dizem. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ser muito assertivos, né? E até isso eu digo, eu recrutando preciso ser muito assertivo para te entregar como um cliente um bom resultado, um bom profissional. Mas, por outro lado, é uma coisa que, quando nós entrevistamos um profissional, né? Estou entrevistando um profissional para a sua vaga, tá? E aí, o currículo dele me chama a atenção, mas não, no momento do bate-papo, não está no papel tudo aquilo que ele verbalizou. Eu falo, cara, senta, respira, coloca no papel isso que você me contou, porque isso é muito, muito importante. E do outro lado, meu cliente ele pode não ter tempo para te chamar para um bate-papo. Então, aonde vai ser o seu primeiro contato? No currículo. Então, refaça seu currículo antes de você fazer o cadastro. Acredito que assim você vai chegar onde você quer. Reinaldo, até indo nessas dicas, você tem falado muito da importância de você ter um bom currículo, de você preencher bem um currículo para ter maiores chances, né? Mas traçando um paralelo de uma fotografia também de realidade de mercado, ano passado, se eu não me engano, teve essa notícia de que 9 entre cada 10 demitidos tinham sido contratados pelo seu perfil técnico e tinham sido desligados pelo perfil comportamental. Isso nos leva à constatação de que essas pessoas acabaram tendo algum desalinhamento de cultura, sim, enfim, tá tudo certo. Mas quando a gente fala de currículo, majoritariamente você fala de perfil técnico. Você coloca no teu currículo o teu perfil técnico. Você não coloca os teus comportamentos, sim, sim, normalmente. Via de regra, eu estou falando de uma forma bem generalista. Eu queria saber como fazer para reverter esse cenário desta fotografia que eu trouxe a partir de um bom preenchimento de currículo. Quais seriam as dicas de ouro que você traz para um bom preenchimento de currículo que tenha alinhado a questão comportamental de alguma forma e essa realidade mostrada nessa foto não se concretize? Tá, vamos lá. E nós temos 2 cenários, né? Nós temos a pessoa candidato, porque ela precisa rever aonde ela quer chegar com aquela conduta dela. Por que eu saí da empresa? Ela precisa repensar. Por quê? Eu digo que, dependendo da vaga, você chacoalha uma árvore e cai 200 profissionais. Tem muita gente no mercado. Muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa demais, demais, demais. Né? Mas também, esse quadro, eu vejo uma falha no recrutamento. Uma falha no recrutamento. Por quê? Por isso que eu comentei sobre achar a mosca branca. Né? Achar a pessoa certa, de uma forma certa. Né? Eu digo que nós trabalhamos lá na Logical Minds, nós trabalhamos de uma forma muito estratégica. Antes de eu começar a te atender, eu vou fazer um bate-papo contigo. Né? O nosso time ele é estruturado de uma forma que antes eu enviar currículos para você, eu falei, não, eu quero saber como que é a sua área, como que é a sua gestão. Por quê? Porque se você está recorrendo ao meu serviço, é porque você tem dinheiro no negócio. Você precisa, alguém vai te cobrar, sim, certo? Você precisa entregar um resultado. Então, assim, errar tem que ser a última hipótese. Cara, eu não posso errar. E nós temos clientes que falam assim, Reinaldo, eu não posso errar. Eu falei, tudo bem, deixa comigo. Então, qual que é a jogada aí? Né? Antes de você, seu RH, começar a contratar, nós vamos entender quem é a área contratante, como que é a cultura da sua empresa. Por quê? Para que não aconteça isso. Tecnicamente é bom, mas o comportamental não bate. Então, lá na Logical Minds, nós temos um time que, além de uma avaliação técnica, ela vai fazer uma avaliação
comportamental. Perfeito. De ambos os lados. Ah, não. Esse requisitante, ele é, como o pessoal diz, sangue nos olhos. Ah, o cara é pilhado, né? Ele não quer fazer um microgerenciamento. Ele vai deixar o cara andando, ele só quer que o cara entregue. Ó, amigão, remoto presencial tá aqui, é isso aqui que eu preciso. Lá na frente a gente conversa. Então, muitas vezes acontece isso aí, vamos demitir fulano de tal ou tantos profissionais por falta de uma contratação de um RH com uma visão estratégica. Perfeito. Então, eu digo que nós contratamos com agilidade, né, com assertividade e de uma forma que agrega valor ao seu negócio. Entendeu? Então, o nosso turnover diante dos nossos clientes é bem baixo. É bem baixo mesmo. Por quê? Porque o nosso recrutamento, ele tem, além do recrutamento, ele tem uma base ali, entendeu? Olha, eu não estou entendendo. Uma que nós temos profissionais formados em psicologia. Eu digo, vocês são um monstro, pelo amor de Deus. Como vocês acharam isso? Né? Identificar pérolas no perfil da pessoa que o cliente... Cara, que candidato assertivo. Que candidato bom, né? Então, assim, é justamente isso aí. A gente para conversar não só com o candidato, mas com a área contratante. Dessa forma, né, eu digo que nós somos assertivos, ágeis e agregam valor ao seu negócio. E acho que a palavra-chave é essa, ágil, que é diferente de pressa, né? Sim, sim. Você não precisa ter pressa para fechar Critério, a vaga. né, Andrade? Você precisa ter critério e aí ser ágil, né? Eficaz para ter esse retorno. É isso. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu fazia alguma seleção, principalmente para a área de vendas, a área comercial, etc., né? A gente vê algumas pessoas, quando olha no currículo, a pergunta aqui é dupla, você vai entender o sentido. A gente olha o currículo e vê lá que a pessoa trabalhou 6 meses numa empresa, 6 meses na outra, 8 meses na outra, 1 ano na outra. Às vezes menos até. Sim. Pula de galho em galho. Nos meus tempos antigos, eu diria que é um mau profissional. Hoje em dia, tem gente que acha que é um bom profissional, que é irrequieto e que quer crescer. Por outro lado, quando o cara tem pouca experiência numa empresa, digamos 6 meses, vamos falar a verdade, Reinaldo, não dá tempo da gente sentar a bunda na cadeira e fazer alguma coisa em 6 meses numa empresa. A não ser que a gente já tivesse trabalhado lá, já conhecesse, é um retorno. Então, eu não acredito naquela coisa. Quando eu leio o currículo e vejo, o cara trabalhou 4, 5, 6 meses na empresa, aí ele põe realizações. Meu Deus, é maravilhoso. Ele já fez tanta coisa que eu não fiz em 25 anos. E o cara fez 6 meses. Então, eu fico pensando, caramba, não tem um cara de RH para ensinar esse cara. Como é que você lida com essa coisa do currículo? A pergunta é meio dupla, né? Do currículo curto, de pouco tempo em cada empresa, versus também o conteúdo desse pouco tempo que o cara dá uma inflada. Ele não teve tempo de saber nem onde é o banheiro da empresa, ele já saiu treinando a equipe toda e tal. Me fala disso aí, por favor. Tá, excelente pergunta. Muito boa pergunta, né? Uma coisa que, assim, contratar uma pessoa nesse perfil de pouco tempo de atuação, não vou falar de experiência, mas pouco tempo de atuação, tá de empresa X, Y e Z, para contratar uma pessoa com esse currículo, tudo vai depender do que o meu cliente está pedindo. Então, dependendo da posição, muitos profissionais de TI têm esse perfil. Por quê? Por uma questão de atuação em projetos pontuais. Mas, detalhe, né? Eu já peguei alguns currículos que eu falei assim, cara, eu não acredito, né? Igual você falou, 6, 4, 3 meses, não sei o que lá, numa questão de, vamos dizer assim, de 3 anos, 4 anos. E aí o bonitão coloca lá em cima, sênior. Eu falei, meu Deus, eu tenho mais de 10 anos de recrutamento e seleção de TI. Eu brinco que eu falo que eu já contratei quase todas as letrinhas da TI. Quase todas. Do A a Z. Mas vou te falar uma coisa. Esses dias um cliente falou assim, Reinaldo, eu preciso contratar esse profissional. Eu olhei e falei, gente, o que é isso aqui? Tinha 3 letrinhas. Eu falei, não conheço. Então, assim, com mais de 10 anos, eu não consigo me ver como um cara sênior. Porque todo dia estou aprendendo, né? Temos lá os gênios, os caras são fora da curva. Temos, né? Então, assim, tudo vai depender do que o cliente está querendo, né? Na área de vendas,
eu penso assim, eu tenho um cliente que ele é muito, olha, cara, o projeto aqui, para vender um projeto aqui, demora de 6 meses a 1 ano, porque é contas enterprise, é monstro, é grandão demais. Eu penso, como que um cara vai vender um projeto que a gente entende que o time é mais de 6 meses, Sim. como que o cara vem falar que ele conseguiu vender? Porque se ele estava vendendo, tomando exemplo do vendedor, tá? Sim, sim. Nada contra... Não, é o contrário, é um exemplo só É. mesmo. Então, assim, como que o cara vem me falar que ele conseguiu vender, se ele ficou 3 meses, 4 meses, 6 meses? Se ele é um bom, por que ele saiu? Entendeu? Então, tudo vai depender muito do que o cliente está pedindo, de posição a posição. Entendeu? Cada caso é um caso, Cada então, caso é um Reinaldo. caso, tem que ser analisado. Entendi. com A minha carinho. pergunta foi muito genérica, mas eu entendo que você pontuou bem e corrigiu a minha colocação, porque dependendo até da área de atuação, isso é bem aceitável, né? Tá certo. Porque assim, infelizmente, né, por mais que você queira automatizar processos que são repetitivos, eu entendo tudo isso, para você ser mais estratégico no tempo dos recrutadores, né, no tempo útil dos recrutadores, né, que eles tenham mais tempo hábil para fazer as outras tarefas que são mais analíticas, que envolvem uma dedicação talvez até um pouco maior, e você lança a mão desse tipo de expediente, de fazer os processos que são repetitivos com o uso da inteligência artificial, enfim, com buscas dessa forma, você cai nessa cilada de trazer, às vezes, uma grande farsa, né, para dentro do teu processo. Eu não vou medir palavras, você me conhece, hoje eu estou sem filtro. Então você vai trazer os farsantes, né, os gogozeiros, a galera que gosta de mentir sobre a sua experiência profissional, enfim, seja qual for o motivo. Porque você deixou de recorrer à prática do olho no olho, né? Então, sim, eu acho que, infelizmente, não tem como você abrir mão de algumas etapas num processo de recrutamento e seleção, porque o custo disso, de uma contratação mal realizada ou não realizada adequadamente, é infinitamente maior. Você vai perder mais tempo num novo processo, né? Porque você trouxe uma pessoa que não estava adequada, que só se mostrou isso depois, né? Depois de um tempo. Sim. E aí você já perdeu um tempo num treinamento que não vai render resultado com uma pessoa que está com o perfil desalinhado, e você vai ter que fazer aquele desligamento para iniciar um novo processo. Então, esse time que a empresa perde, né, é um prejuízo enorme. Claro, ele é grande. Enorme. Você tem visto, de alguma forma, algum equilíbrio disso, alguma mudança, algum aceno das empresas estarem olhando isso com um pouco mais de critério, com um pouco mais de serenidade, vamos tratar deste caso especificamente de uma outra forma, fazer um processo mais personalizado. Existe essa preocupação, existe esse aceno por parte das organizações? Sim, existe sim, né? Uma coisa que eu tenho percebido, nós temos clientes que têm o seu RH muito bem estruturado, muito bem mesmo, né? Mas não é focado na demanda de TI. Não é focado, tá? Eu digo TI de uma forma, tudo que está correlacionado à tecnologia. Tudo que está correlacionado, então, né? Então, nós temos clientes aí voltados ao setor financeiro, né? Nós temos clientes voltados à segurança eletrônica, clientes voltados ao setor químico, manufatura, inúmeros, tá? Inúmeros. Então, assim, por mais que tenha um RH muito bem estruturado, ele não consegue ter uma expertise naquilo que ele precisa, né? Então, muitos acabam recorrendo a nós justamente por conta desse carinho, vamos dizer assim, desse zelo, dessa assertividade, né? Uma coisa que nós fazemos, é por isso que eu falo assim, nós olhamos com carinho a questão da assertividade. Eu não vou mandar para o nosso time, não vai mandar para o cliente 200 currículos, 10 currículos. Por isso nós fazemos um bate-papo ali com o requisitante. Sim. Né? Então, entendendo a sua necessidade, nós vamos direcionar os mais aderentes
ao que você está pedindo. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho cases de sucesso aí de clientes que fecharam uma vaga que estava há 4 meses. Pensa nisso, gente. É muito tempo, né? 4 meses, vamos ser realistas, é muito dinheiro que a empresa perdeu, muito Sim. negócio parado. Né? Não que o RH não estava trabalhando, o RH estava trabalhando, porque tanto o requisitante da TI, né, quanto o RH, no bate-papo com os dois, para a gente entender qual é o melhor cenário, né, como que é o cenário deles para colocar a pessoa certa da forma certa, eles apontaram algumas coisas, gente, eles estão trabalhando a posição, mas por que não estão achando? Né? Então, nós conseguimos ali, por conta dessa tratativa, desse carinho com o cliente, né, dessa atenção, conseguimos otimizar o tempo de 4 meses. Eu digo que 15 dias o profissional já estava ali, ó, na mesa do requisitante, né? E no 20º dia o profissional tinha iniciado. Porque a nossa ideia não é de encher a sua caixa de currículos, nossa ideia é de entregar a pessoa certa. Sim. E isso pode ser apenas um currículo, mas em média nós trabalhamos aí de 3 a 5, para que você tenha, né, digamos assim, um leque de oportunidades. Fala, não, esse aqui, mas eu quero esse aqui. Para inclusive poder negociar, né? Também alguma coisa. Às vezes a negociação fica mais fácil, né? Uma época, principalmente aí na pandemia, eu fiz algumas entrevistas, eu fui fazer contratação de vendas, né? E eu fiz online. Eu já vi muitas vezes acontecer com amigos e vi muito isso em relação às entrevistas de gente que olha para a câmera está mostrando o teto, está desfocada, está pela metade mostrando só o nariz, como se eu tivesse aqui escondido no microfone. É uma coisa totalmente fora do padrão. Nós estamos vivendo numa época em que todo mundo, ou quase todo mundo, tem rede social, coloca uma foto, faz uma selfie e olha e vê a câmera e sabe onde está a imagem, e a pessoa sabe, ela sabe se posicionar em frente a uma câmera e tal. Eu pergunto o que acontece com essas pessoas que parece que não querem nem aparecer na hora de uma entrevista online. Eu imagino que você deva fazer muitas, porque provavelmente você tem empresas que estão fora aqui da região de São Paulo e que você necessite fazer um atendimento, pelo menos inicialmente à distância e remotamente. Tá certo? O que acontece com essa turma, Reinaldo? Então, digo eu, né? Então, sinceramente... Então é ótimo. É bem delicado agora de se falar. Mas, vamos lá. Reinaldo é o cara polido, né? Polido, político. Depois nós vamos dar um aperto nele. Fala o que tem que falar. Levanta essa bola pra mim, pra tu ver a resposta que eu te dou. Se eu faço essa pergunta, Gabriel, aqui, ó, atenção. Se eu faço essa pergunta pro Andrade, no mínimo, isso é um palavrão. No mínimo. Vamos voltar para o convidado, que é o que interessa aqui. Reinaldo, respirando. Pode responder. Até bebi uma água agora. Mas assim, eu penso assim, né? Quando que hoje eu não tenho atuado tanto na cadeira do recrutador, tá? Estou numa posição mais estratégica ali. Tá escapando. Né? Mas não deixo de recrutar. Eu digo que todo dia a gente acaba recrutando de alguma forma, né? Mas ouvindo o nosso time, porque como eu falei, o nosso time de recrutamento é muito bem qualificado. Né? As meninas vão pagar o almoço, porque eu estou super recomendando. Fala bem, depois dá o nome de todas. A Andréia, aí, ó. A Tati, a Fernanda, a Vitória. Pronto. Então, assim, mandam bem, né? Mandam bem. Gente, se eu esqueci de alguém, me perdoe, tá? Aí eu pago o almoço. Mas, assim, é aquilo que eu falei, o corpo fala. Seja remotamente ou presencial, o corpo fala. E aí, por isso que eu falei assim, que pelo menos quando eu estava recrutando, no tempo que eu recrutava muito, eu tinha feito alguns processos também remoto, né? Só que, ao tempo que eu estou recrutando, eu me assento na cadeira do meu cliente. Como também me assento na cadeira do candidato, para ouvir o discurso dele e falar, isso aqui faz sentido ou não faz sentido, né? Então, eu vou deixar aí a resposta, pensa comigo. Você sendo o dono do negócio e um candidato tendo essa postura, você vai evoluir com ele?
Dificilmente vai evoluir. Eu respondo por mim. Mas eu entendo que não evolui. Às vezes o candidato é fabuloso, tem conteúdo. Meu amigo, mas você está ali numa necessidade de um trabalho, você tem que saber se vender. A empresa não está se vendendo, ela quer uma pessoa, ela quer contratar alguém, ela anuncia, ela investe. Então, acho que a pessoa tem que ter esse preparo. Eu lamento, tenho que dizer o real também que eu penso, né? Sem ser contundente igual você, mas assim, você tem que fazer um esforço para ter um trabalho digno, um emprego bom. Faça o esforço. Se porte bem na frente da seleção, do recrutamento. Respeito. Se eu te falar que eu já abri a sala da entrevista online e o bonitão tava sem camisa deitado na cama, eu falei, opa, e aí? E aí? É para mostrar uma naturalidade inexistente, né? Vai ver se, será que ele tá numa eu praia falei do uma Disney? palavrinha e eu acho que ela faz todo sentido para uma série de questões corporativas, inclusive. Respeito. Então, às vezes, a gente está agora falando muito de diversidade, de inclusão, e eu não invalido nenhum dessas iniciativas, pelo contrário, eu as incentivo. Eu acho que a gente tem que promover a inclusão, priorizar as minorias, né? Enfim, eu acho que tudo isso é lícito, tudo isso é muito válido, tudo isso é humano. Mas você não pode nunca se afastar do princípio maior e mais importante: respeito. Quando você tem respeito nas relações, quando você tem respeito em todas as esferas, todas essas outras iniciativas, elas assumem um papel secundário. Porque você fez o principal. Que é respeitar. Que é respeitar as pessoas. Então, mais do que nunca, a gente precisa reativar, né, este valor maior chamado respeito. Justamente. Então, eu penso assim, se na porta de entrada, que é a entrevista, o profissional está tendo uma conduta dessa, ressalvas, olha, Reinaldo, cara, eu estou sem câmera. Posso fazer o processo assim? Legal, o cara me avisou. Já teve situações do profissional estar dentro do ônibus e passar no processo. Por quê? Reinaldo, eu tenho muito interesse. Mas nesse horário, né, eu vou estar dentro do ônibus. Eu não consigo ir até aí porque eu trabalho presencial, antes de pandemia. Perfeito. Cara, tranquilo, bola que segue. Vamos fazer o gol. E deu gol, entendeu? Porque o cara sinalizou. Né? Agora, outra coisa, por exemplo, já tivemos profissionais nossos que receberam cantada, gente. Pensa nisso. Joselito, né? Ô, Joselito, Meu beleza? Deus. Sem noção. Entendeu? Então, pensa comigo. Tá surpreendente para mim essa conversa aqui, Andrade. Assim, essas novidades aí. Isso para mim é absurdo, né? Brincadeira um negócio desse. É engraçado. Depois a gente para assim para rever o dia e fala, nossa, sério que aconteceu isso? É fora do comum, né? Tem profissionais muito bons, tem muita gente boa no mercado, muita gente qualificada, muita gente buscando uma oportunidade, entendeu? Eu falo, meu Deus do céu, se eu pudesse, se a decisão final fosse minha, cara, você ia trabalhar comigo, mas não é, né? E aí, por isso que eu falo assim, reveja, né, aonde você quer chegar. Sim. O meu filho tem 14 anos, o meu mais velho. Falou, Arthur, seja como... nome do meu filho. Muito inteligente. Muito. Pelo amor de Deus. São todos eles. Nó em pingo d'água, né? E aí eu falo, Arthur, seja de pacoteiro, ou seja, qualquer outra posição que vai ser seu primeiro emprego, pensa onde você quer chegar. Não desmerecendo, eu falei pacoteiro, pode ser qualquer coisa, tá? Não desmerecendo ninguém, mas eu digo assim... O que você quer dizer é qualquer profissão tem a visão, né? Sim. Seja uma profissão inicial e tá tudo certo, é isso aí. Seja do que for. A minha esposa, ela iniciou como atendente de uma grande empresa, dando suporte. E ela falou assim, gente, eu me destaquei na empresa porque muitos idosos ligavam e não era para saber da fatura dele. É porque o cara não conseguia ficar sozinho muito tempo, então ele ligava para fazer um bate-papo. Eu falei, tá, mas eu tenho meus números para entregar, né? Tenho meu tempo aqui. E aí ela atendia aquela pessoa,
uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, e dar sequência, olha, qualquer coisa você pode ligar outro dia, outro momento, mas agora, se o senhor não tem essa necessidade, tem um outro fulano, de repente, se o vizinho está precisando, né? E aí, vida que segue. Então, assim, a empresa viu a postura dela e falou assim, gente, olha a tratativa dela, o respeito dela. E ela foi crescendo, né? E aí, vida que segue. Mas, assim, voltando aqui à tua pergunta, você como candidato, antes de você entrar na entrevista, ou antes de você mandar o seu currículo, né? Volta lá na base, aonde você quer chegar. Entendeu? Antes de você preencher aquele cadastro, outra coisa que eu vejo é que eu sei, a galera está trabalhando, né? Se ficar muito tempo no WhatsApp também, o chefe vai cortar a cabeça, por mais que você queira sair, mas você quer sair de uma e entrar na outra. Então, assim, o recrutador te chamou, se você teve o trabalho de preencher o cadastro, preencher seu currículo, mandar naquela vaga, né? Participou da primeira entrevista com recrutamento e já sinalizaram que vai evoluir, se ela te chamou, cara, dá um retorno. Sim. Dá um retorno, porque eu penso assim, se você, como candidato, fez a primeira etapa, preencheu o cadastro, mandou o currículo, participou da primeira entrevista, e aí eu falei, olha, você vai agora conversar com o Zé, tá? E aí, quando o Zé abre a agenda dele, o Zé é um head de uma empresa X, uma operação X, sem vida, porque a galera não tem vida, é punk, né? Mas ele abriu a agenda dele e falou, pô, o currículo do cara ali é legal, gostei. E aí a recrutadora dá uma devolutiva, olha, vamos tal dia e tal horário. Gente, o cara não responde. Eu já falo assim... Morreu aí a situação, né? Dependendo da situação, por isso não dá para levar ferro e fogo, mas ó, dependendo pode da ter ocorrido alguma coisa realmente, né? Dependendo, eu falo assim, amigão... Corta. Se você... Cara, falo, Começou errado. Posso te responder daqui a tantos minutos? É. Entendeu? Fala o que está acontecendo. Olha, já teve caso do... Olha, desculpa, eu não posso. Meu pai morreu. Uma fatalidade, é força maior. Sim. Mas se comunique. Porque hoje eu falo assim, eu não consegui conversar, eu não consegui te mandar uma mensagem, eu brinco e eu falo que ainda existe telefone público, um ou outro, mas existe. Você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem... Tem tudo. Pelo amor de Deus. N alternativas, verdade. Entendeu? Verdade. Indo para um ponto de vista um pouco mais didático e prático, qual é a tua dica do que não pode faltar num currículo para você ter um currículo atrativo e poder concorrer com boas chances de contratação para uma vaga? O que não pode faltar? Conta aquilo que você sabe fazer. Né? Então, assim, detalha, sem medo. Não digo para você fazer um currículo extenso, tá? Mas... Máximo de páginas, por exemplo. Eu considero um currículo legal até umas 2,5 páginas. Uhum. Entendeu? Eu colocaria ali as, sei lá, 4, 5 últimas empresas. Né? Então, uma coisa que eu sempre falei para os profissionais. Vamos imaginar aqui, o Reinaldo, tá? Pegar o meu currículo aqui, por exemplo. O Reinaldo trabalhou lá na Logical Minds, né? Eu tenho dois períodos na Logical Minds, um período como recrutador e um período, que é o mais recente agora, como um profissional da área comercial, da área de negócios, tá? Eu não digo que eu sou um vendedor, não gosto de ser um vendedor, né? Mas eu sou um facilitador para a tua vida. Eu digo, cara, você vai voltar a dormir. Deixa o meu time te ajudar. Deixa a gente te ajudar, né? Mas ali, vamos dizer, olha, o Reinaldo, como que ele vai expressar a experiência dele no currículo? Então, vou colocar lá o nome da empresa, a posição, minha última posição, o período, então, mês e ano, início e fim, porque ali o recrutador ele consegue mensurar. O Reinaldo entrou em, exemplo, março 2000 e saiu em fevereiro de 2024. Então, consegue mensurar. Né? Uhum. Diferente de eu colocar, quando é um curto espaço de tempo ali, 2000/2001. Tá. Foi janeiro ou dezembro que ele saiu? Uhum. Foi janeiro ou dezembro que ele...
aliás, que ele entrou e que ele saiu. Pode ser um período ali, Um ano a mais, um ano a dezembro de 2000 a janeiro de 2001. Entendeu? Trabalhou 2 meses no lugar. Então, Entendeu? Colocar 2000/2001... Não é um ano, é 2. Vixe, dá São Entendeu? 2 meses. É um detalhe. Mas não tem nada a ver. Não tem a ver. É um detalhe. Cara, Perfeito. a chance que você tem de... Eu digo que a primeira porta de entrada na empresa ou na caixa do recrutador é o seu currículo. Sim. Mas não me ligou. Gente, são 200, 300, sei lá, dependendo da posição. Quantos currículos que caem ali? Então, cara, a sua chance, elabora teu currículo. Então, nome da empresa, sua posição, mês e ano de entrada, mês e ano de saída e detalha aquilo que você fez. E vai no detalhe. O Reinaldo, ele era, sei lá, um profissional de infraestrutura, tá? Então, o Reinaldo trabalhou com servidores, Microsoft, né, tecnologia Microsoft, e ele trabalhou com a metodologia, com a White. Trabalhou com White, com a Biblioteca de Boas Práticas. Tá, mas o White são trocentos livros na White, né? Detalhe, qual foi seu foco ali? Descreve, pontua, entendeu? Mas o detalhe aí também, o segredo do negócio. Você, como candidato, leia com calma o anúncio da vaga, respira, calma, respira. Afinal, das duas, ou você está desempregado, buscando algo, ou você ainda está contratado, certo? Então, respira. Se você, mandou, já era. Dependendo do cadastro, pode ser que você não consiga editar. Dependendo do envio, já era, você perdeu a chance, né? Então, respira, leia com calma. Estão me pedindo um profissional que trabalhou com tecnologia, ferramenta, processo XYZ. Cara, faz com calma, não muito extenso, mas coloca aquilo que você trabalhou e que a vaga está pedindo. Sim. Por quê? Quando o recrutador, seja no seu LinkedIn ou qualquer outra plataforma ou no seu currículo, ele, dependendo da situação, né, ele não vai ler 100% do seu currículo, ele vai ver se você tem aquela palavrinha-chave. A partir dali, por exemplo, tivemos um processo há tempos atrás que o cliente falou assim, eu preciso de um dev com experiência em, se eu me lembro bem, acho que é Service Bus. Acho que a pronúncia é essa, tá? Se eu estiver falando, se a pronúncia estiver errada aí, o pessoal do desenvolvimento que me perdoe, mas se eu não me engano é isso. E aí fui, cara, se não tiver isso aqui, ele não vai validar, né? E aí, muitos não tinham no perfil. Foi a peneira mesmo. Oi, Zé, tudo bem? Você atua com tal coisa? Atuo, legal, vamos fazer um bate-papo. Fizemos um bate-papo. Legal, você verbalizou tudo o que eu queria ouvir, né? Uhum. Coloca no papel. Detalhe isso aí. Coloca no papel, entendeu? Assim você vai chegar lá. Perfeito. Entendi. Muito interessante todas essas dicas. Você que está aí assistindo, rebobina, reassiste tudo de novo, porque só tem dica boa. Só O que dica você faz no boa. seu currículo. Mas tem também, além da nossa obrigação como candidato, tem também o lado da empresa ou do recrutador, né? Eu já vi muito disso também que eu vou falar agora. Eu imagino que seja uma prática não tão boa, que é você não retornar ao candidato a informação do final Péssimo. como é que chama? Do processo. Do processo, que é a palavra certa. Do processo. É a gente esperar assim, olha, diz que amanhã sai a resposta. Não saiu amanhã, eu já sei que eu fui preterido, não fui escolhido. Mas me fala, cacete, ou eu espero mais um pouquinho, fico com... eu tô com um comichão, falou que até as 3 da tarde, 3h05 eu já não tô, às vezes o cara teve um atraso e tal. Como é lidar, você entender que você está na posição de recrutador, a nossa ansiedade, se a gente está procurando um emprego, de querer, no mínimo, uma resposta, você está fora. Ou, calma que não acabou. Ou, Sim. calma que você está dentro, eu só demorei um pouco. Esse tempo aí e esse retorno, Reinaldo, como é que é isso, hein? Deixa todo mundo nervoso. É terrível. É triste, é lamentável. É lamentável. Eu entendo que a vida do recrutador não é fácil, tá? Mas se fala tanto nas redes de empatia, né? Empatia, não sei o que lá. Gente, falar é bonito. Já falhei? Já falhei. Já falhei muito, muito. Né? Já falhei sim. Mas chegou eu falei num período que eu me recordo de um projeto
não vou dar o nome do cliente, tá? Mas eram 300 posições para contratar. Eu e mais 2, 3 recrutadores na época. Gente do céu, pelo amor de Deus. Então, ali, não tinha como mandar um e-mail para todos. Mas, eu fiz o seguinte, falei, pessoal, se até tal dia eu te ligar, tá dentro, para a próxima etapa. Se passou desse dia, não chegou nenhum e-mail, nenhuma ligação, é porque não deu certo. Imagina a agonia do povo, né? Do mesmo jeito, né? Sim, Dá agonia. Então, o que que acontece? O dia a dia consome o recrutamento, a demanda é alta, tá? Muitas vezes se faz, não é por falta de respeito, é devido à demanda mesmo, Sim, entendeu? sim. É assim, é muita coisa, é muito processo e às vezes passa batido, né? Mas, no mínimo, falou, olha, cara, não deu certo. Aí tem duas coisas aí, né, que é importante. Vamos ser bem realista, né? Como o Zé falou aqui, sem filtro, mas eu coloco sempre um filtro. Tem profissionais que não estão prontos para receber um feedback negativo. Uhum. Não estão, sinceramente. Também, né? Tem isso. Sinceramente, né? Eu falei, gente, se eu estou sendo reprovado, na hora da entrevista, né? Eu cheguei e falei assim, gente, se eu for reprovado, me fala. Sabe por quê? Eu não quero permanecer no erro por muito tempo. Isso. Eu preciso mudar. Eu preciso acertar. Eu preciso voltar ao mercado. Né? Eu preciso, então me fala. Só que, por um lado, é aquilo que eu te falei. Tem candidato que não está pronto para ouvir a verdade. E aí, o recrutador, né, a pessoa que conduziu o processo do outro lado, fala assim, e agora? Eu vou falar ou não vou falar? Eu vou falar para o Reinaldo que ele fala muito, então, velho, eu vim aqui porque eu estou precisando de um trampo. Lascou a linguajar, né? Já tive processo assim, e agora? Como que eu vou falar a verdade para esse cara? Uhum. Eu sabendo que ele tinha um perfil, vamos dizer assim, agressivo. Uhum. Se eu me expressar mal, a minha cabeça vai a prêmio. Sim. Entendeu? Porque Entendi. hoje na rede, desculpa te cortar, Zé. Não. Hoje na rede, uma vírgula fora do lugar, meu amigo, é um estardalhaço. Entendeu? Então, em alguns momentos eu falei assim, Zé, olha, não foi dessa vez. Ah, Reinaldo, me conta o porquê. Eu falei, agora. E agora? Vamos fazer o seguinte, faz uma análise do teu perfil. Onde você acha que você errou? Onde você acha que você errou? Né? Isso é importante, você se autoconhecer. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes não vai ser necessário um feedback lá do outro lado. Porque você vai, puxa, eu pisei na bola aqui. Né? Eu trabalhei numa empresa um período onde eu saí porque a entrada na empresa foi muito legal. Eu participei de um processo seletivo que não houve entrevista. A pessoa simplesmente falou assim, você é o Reinaldo Silva? Eu falei, meu Deus, deu um frio na barriga agora, né? Aham. Você não lembra de mim, mas você fez 2 processos comigo. Empresa X e empresa Y. E por conta daqueles 2 processos, eu falei, eu estou lembrando de você. Mas você não passou. Eu falei assim, não, mas por conta daqueles 2 processos, eu te busquei na rede e eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, você tá de brincadeira, vai. Não, é verdade. Porque o primeiro não foi compatível por conta de pretensão. E o segundo foi compatível por conta de... Ele não tinha afluência em um idioma. Né? Teve um período que eu apoiei uma startup, né, aqui no Brasil. Montou o time dela, hoje está muito bem aí. Né? E aí esse profissional falou assim, eu lembro daqueles 2 processos, você me deu uma devolutiva, mesmo eu não passando, você me deu uma devolutiva, isso para mim foi muito bacana. E isso me lembrou de você. Eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, sério, você não quer saber quem é o Reinaldo? Como ele fala? Não. Já sei, né? Já sei. Entendeu? Isso é muito legal, né? Mas o feedback ele é fundamental no processo. Andrade, depois dessa aula toda aqui, tem mensagem no teu WhatsApp aí. Cadê o teu WhatsApp? Caiu no chão, né? Então deixa que eu dou o recado. Fala aí. Deixa que eu dou o recado. Tem 2 caras querendo saber a que momento nós chegamos aqui. Você agora é contigo. Rapaz, neste momento do programa, a gente chega no momento, pega essa visão. E no momento Isso. pega a visão, patrocinado pela Modus, Escola de Formação de Vigilantes, do nosso irmão Cleiton Magno, e pelo IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, do nosso irmão Luiz Lima,
o nosso convidado, o nosso expert, traz um papo reto para a nossa audiência. Então, depois de todas essas dicas que você nos deu, todos esses insights valiosíssimos, Reinaldo, eu ainda queria te pedir um papo reto para a nossa audiência, olhando ali para aquela câmera. A tua câmera lá. Manda a tua mensagem. Bem direto. Pare de perder sono porque você não consegue contratar, porque o seu RH não consegue contratar. Me chama. Tá aqui as minhas conexões, Reinaldo Silva no LinkedIn. Me chama, tá? Vamos conversar. Eu digo que não tem uma vaga difícil. Tem um processo que não está sendo bem conduzido. Está sendo bem alinhado, tá bom? Então, vem comigo, tá bom? Eu posso te apresentar alguns cases que vai te levar à assertividade, à velocidade e agregar valor no seu negócio. Eu digo que o head das operações, ele não tem que estar na cadeira do recrutador, tá bom? Ele tem que fazer as entregas dele, deixa o recrutamento conosco. É isso aí, Excelente. O cara não titubeou, mandou o papo Mandou reto. direto, hein? Propaganda e tudo. Ele disse que não é da área de vendas, não, viu? Cabra esperto. Isso daí vem de geladeira para esquimó. Vem, esse é o cara. Bom, nós fechamos mais um Podcasts Experts, diretamente aqui da Geração X. A gente quer agradecer muito você, Reinaldo, pela visita, pela presença, pelas suas explicações a respeito dos processos todos da área de recrutamento e seleção, seja do lado da gente como candidato, seja do lado do contratante desse candidato, desses candidatos, como que é a sua empresa e como você trabalha. Foi uma aula, foi muito esclarecedor. Certo, meu irmão? Tudo certo? Tranquilo? Fechando? Estamos alinhados. Então, fechado. E vamos fazer, então, nosso fechamento tradicional, olhando ali para a nossa câmera central e agradecendo mais um Super Podcasts Expert, certo? É isso aí. Fechamos. Bora lá, pro alto e avante.